estamos começando mais um programa em discussão, essa parceria entre o Jornal Impacto e o Portal da Cidade, Mojimirim, que leva aí informação com credibilidade e seriedade para você que busca as notícias de Mojimirim e região. E aqui em discussão nós estamos iniciando uma série de entrevistas com os 17 vereadores de Mojimirim, que foram eleitos e reeleitos aí no último dia 6 de outubro. Convidamos os 17 e hoje temos mais um conosco aqui, né, Vivian? Exatamente. Hoje, frente a frente com Luiz Saviano, escoteiro, que foi eleito com 466 votos pelo Partido Cidadania. Inicialmente, Saviano, eu gostaria de agradecer a presença e participação nesse programa em discussão. Boa noite a todos. Vivian, eu que agradeço o convite, Flavinho, Cal, prazer imenso estar aqui com vocês e espero atender as expectativas de vocês aí nesse momento que é importante para mim também, assumindo pela primeira vez aí uma legislatura, né. Você falou de expectativa e informando ao nosso telespectador aqui que o Em Discussão tem esse objetivo de mostrar para o eleitor seu, no caso, ou dos demais eleitos, e da população quais são os vereadores eleitos a partir de 2025 que vão cumprir o mandato e quais as propostas de cada vereador para atender a população. Dentro desse contexto, eu gostaria de saber qual a sua proposta dentro da Câmara Municipal para atender a população. Eu vou repetir aqui o que eu coloquei na minha campanha. O trabalho do vereador vai muito além, né, do que as pessoas acham que é conseguir uma vaga em creche, trocar uma lâmpada, podar uma árvore. Então que a gente possa trabalhar para que todo mojimirense consiga uma vaga na creche, para que a cidade não tenha buraco, que ela seja toda asfaltada, que a cidade seja ecologicamente equilibrada e fazer um trabalho digno, correto de fiscalização do prefeito, fiscalizar o executivo, né, que é o trabalho principal do vereador. A gente fez algumas propostas de campanha, sabendo nós que o vereador ele não tem a caneta, ele vai conversar bastante com o executivo, né, para poder colocar em prática as ideias. Então, uma das bandeiras que a gente defendeu foi a saúde, que eu acho que é primordial para qualquer cidade, para qualquer população. Então, foi uma dos grandes questionamentos, né, da população mojimirense nos últimos anos. Não estou falando da gestão atual, estou falando dos últimos anos. Saúde, ela vem delicada há muitos anos, então uma das bandeiras que a gente tem. Uma das bandeiras também que a gente defende bastante é a questão do lazer, do turismo em Mojimirim. Os pontos que a gente tinha aí que poderiam ser muito bem usufruídos, os 2 estão fechados, que é o Zerão e o Zoológico Municipal. Vamos entender o que está acontecendo, né, com essas áreas e se houver a possibilidade de reabri-los, nós vamos fazer de tudo para ajudar o prefeito, né, nesse intento. De fato, o zoológico e o horto florestal é uma demanda grande. Você sai às ruas, independente do local que você vai, você escuta a pessoa falando: "Ah, eu ia no horto, eu ia no zoológico, eu ia há bastante tempo", né. E então vê-se essa necessidade das pessoas. Então, essa é uma bandeira sua. O zoológico ainda ele me entristece um pouquinho, Vivian, porque é o seguinte, eu fui um dos caras que trabalhou muito, muito, muito de segunda a segunda para reabrir o zoológico em 2014, 2015. Então eu trabalhei demais lá, né, inclusive como voluntário, já não fazendo mais parte da administração por um período. Então é triste quando você vê, porque as placas de indicação Mojimirim para o zoológico ainda estão na cidade. E as pessoas quando adentram em Mojimirim, elas vão seguindo as placas onde está o zoológico. E aí chega lá e o zoológico está fechado. Então é uma das bandeiras, né, não só o zoológico, mas tudo que envolve, né, a pasta de meio ambiente me agrada muito, né. Então eu sou gestor ambiental, é uma das características aí do Luiz, além de ser escoteiro, que está ligado à natureza também, então é uma das coisas boas aí que nós vamos lutar por Mojimirim. Meio ambiente é uma pauta complexa, né. Complexa, bastante. Claro. Eu queria voltar um pouquinho, Saviano, de primeiro você assume o seu primeiro mandato como vereador, mas você já foi vereador suplente nessa atual legislatura. Você inclusive foi convocado para votar um tema polêmico que foi a cassação de vereador. Então eu queria saber de você, depois dessa experiência e de ter um tema polêmico, você chegou a pensar em não ser candidato na eleição deste ano? Então até pedir perdão pela falha, na verdade eu assumi por 2 sessões, quando a vereadora Sônia se afastou, né, por problemas de saúde. Eu confesso que foi uma experiência um pouquinho traumática para mim, porque justamente é uma situação atípica de qualquer câmara municipal, votar a cassação de um vereador, né.
Naquela ocasião, né, depois de conversar com o executivo do meu partido, conversar com o presidente e todo mundo, a decisão ela não foi só minha, foi uma decisão de um grupo, até pela inexperiência legislativa que eu tinha. Então a decisão que eu tomei à época, né, eu achei que era mais justa, porque eu não poderia ser juiz de um processo que eu não participei. Então eu procurei ser o mais justo possível, vou deixar para que quem conviveu com toda aquela situação à época pudesse julgar. E eu não vou mentir para vocês, que no dia seguinte, a cassação, né, do 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 vereador, eu não queria mais ser candidato. Traumatizou? É, chateou, porque pessoas que gostavam muito de mim, pessoas que me admiravam, no dia seguinte já não conversavam mais comigo devido à minha atitude. Então eu realmente eu não ia vir, quem me acompanhou aí viu que eu não fiz a pré-candidatura, eu não fiz, e o partido incentivando, né, eu recebi convite de vários partidos para ser candidato a vereador, achando que eu tinha um potencial político bacana, e eu decidi na última hora, né, então eu fiquei em stand-by no partido, falei: "Se precisar de mim eu vou", né, então, a gente acabou depois aceitando o convite, né, do presidente Clodomar Tavares, e aí eu vim candidato e acabou dando certo depois de 3 outras eleições que eu participei. Então foi o quarto pleito, e agora chegou a hora e foi o que eu falei para o Flávio em outra oportunidade, tudo no tempo certo, mais maturidade, né, um pouco mais de conhecimento político e acabou dando certo. Embora tenha chateado, acho que pesou o desejo de estar vereador. Na verdade é o seguinte, eu acho que toda experiência ela é muito válida, né, então assim, eu fiquei chateado, né, com a situação, mas eu sei que situações semelhantes podem se repetir. Então agora já não é mais traumático, a gente vai saber lidar com a situação, né, caso venha acontecer novamente. Espero que nenhum outro vereador, né, venha a ser cassado, mas nós sabemos que qualquer Câmara de Vereadores tem assuntos polêmicos, né, então o Mojimirim não vai ser diferente, e nós vamos estar mais preparados, mais maduro para enfrentar isso aí. É que muitas vezes um eleitor ou outro acaba julgando o vereador por um voto, né? Não analisa a trajetória dele, mas por um voto acaba emitindo um juízo de valor, né? Não, perfeito. É isso que acaba chocando no primeiro momento. É, então, eu até lembro no primeiro discurso que eu fiz quando adentrei na Câmara, uma sessão anterior a essa da cassação, e eu disse que eu estava muito tranquilo, porque eu estava entre amigos. Fui aplaudido de pé pelo discurso e tudo mais. Então eu saí na primeira sessão muito tranquilo. Quando foi a segunda, que foi a sessão da cassação, aí eu fiquei chateado, por quê? Porque todo aquele clima que eu criei na sessão anterior parece que se desfez. Mas depois o tempo foi amenizando, as semanas foram passando, né, e tudo se normalizou, as pessoas hoje entendem o motivo, né, de eu não me colocar na posição de julgar alguém por não ter participado de todo o processo, de nenhuma comissão processante, de nenhuma oitiva, de nada, né. O pouco que eu conhecia, o que eu tinha visto na internet, mas eu achava que para mim não seria justo eu participar de um julgamento daquele. Fica tranquilo, nos primeiros meses é um casamento maravilhoso, né, Clodomar? Tudo lindo, nossa, não vai ter problema não, você vai gostar da ter experiência de outras vivências de Câmara Municipal. Bom, falando de projeto específico do Saviano vereador, existe algum que você queira implementar já no primeiro ano de mandato ou ao longo do seu mandato para marcar a história em Mojimirim, de repente? Porque alguns vereadores trabalham algumas bandeiras, alguns projetos. Existe algum? Olha, Vivian, eu acho que tem muita coisa que a gente discutiu, debateu, colocou no papel. Colocar uma como prioridade eu acho que é um pouco mais difícil, né. Eu tive na Lesp, na última terça-feira, né, conversando com o deputado do nosso partido, Cidadania, Rafa Zimbaldi. Uma das bandeiras que eu tenho é a causa social. Eu acho que as entidades, né, esperaram um pouco mais da atual administração, por ser um governo que prometia ser um governo social. Então, eu gostaria, no primeiro momento, talvez nesse primeiro ano de mandato, conhecer todas as entidades a fundo, algumas nós já fomos conhecer, a gente já sabe das necessidades, né? Eu sou da causa social, sou diretor de uma entidade também, voluntário, né? Então, eu acho que no primeiro momento ajudar essas entidades. Por quê? Porque elas acabam ajudando a prefeitura nos problemas que seriam só dela.
Então, nós temos asilos, nós temos aí instituições que trabalham com criança, nós temos instituições que trabalham com deficientes físicos e intelectuais. Então, eu acredito que no primeiro momento seria isso. E depois nós temos muita coisa para discutir aí. Saviano, e durante a campanha, campanha é um momento que você fica muito próximo do eleitor, né? Você pede voto ali, está muito próximo e você ouve muita coisa. Quais demandas da população que você mais ouviu e que realmente Mojimirim precisa aí melhorar? A saúde, ela é unânime. E uma das coisas que incomodou, assim, bastante a gente foi a questão do transporte público em Mojimirim. Uma coisa que o pessoal está reclamado demais. Mojimirim, há décadas atrás, tinha um transporte público de excelência, sendo referência no interior paulista, né. Então, hoje o pessoal reclama bastante da questão de transporte público e das áreas de lazer que nós comentamos no começo lá. Luiz, aonde nós vamos levar as crianças para brincar, o que nós vamos fazer no final de semana. As pessoas de maior poder aquisitivo ainda têm um clube para ir na cidade, pode pegar o carro e até outras cidades, mas no geral, né, os nossos eleitores aí, eles clamam muito por áreas de lazer, em especial as 2 que nós já citamos no começo aí. Politicamente, você representando Cidadania e o histórico da eleição, você é oposição hoje na Câmara Municipal. Oposição no sentido de que o prefeito foi eleito e você não foi eleito no palanque dele, popularmente, politicamente falando. Como que será a sua postura dentro da Câmara? Realmente de oposição? Ou haverá algum tipo de diálogo, para discussão dos projetos do executivo, para atendimento de demandas que você necessite? Como que vai ser a postura do Saviano? Oposição? Situação? Ou Viver. Política é a arte da negociação, é a arte da conversação, da tratativa, né, do bom relacionamento. Eu tenho uma boa relação com o prefeito doutor Paulo Silva, já estive com ele conversando há algumas semanas atrás, e tudo aquilo que for bom para a cidade, independente de quem está trazendo para a Câmara, tem que ser votado. Projetos polêmicos que não agregam nada, vamos discutir, vamos debater. A gente questiona muito o Mojimirim, né, nas últimas décadas, as tais das bancadas do amém, né, então isso aí incomoda muito o mojimiriano, né. Eu acredito, até pelo perfil dessa nova Câmara que se formou, pelas tratativas que nós tivemos com o prefeito recentemente, vai ser um governo de muito diálogo. Eu acho que se você se colocar hoje na situação de oposição, eu acho que não é inteligente, eu acho que o município perde muito. Porque se a gente tem bons projetos para apresentar, a gente nos colocando numa posição de oposição, bons projetos podem ser engavetados e não saírem. Eu acho que o diálogo vai ser muito harmonioso, já demonstrou isso numa primeira conversa. Eu não me coloco como uma oposição ao prefeito. seria uma parceria, como diz alguns, de mão dupla, ou seja, quando há uma parceria de mão dupla, os 2 lados ganham, ou seja, o vereador, o prefeito, consequentemente a população? Não tenha dúvida disso. Perfeita colocação sua, é uma via de mão dupla, né. O prefeito precisando da gente, com certeza, se for bom para o município, se não for onerar os cofres públicos, se for coisa realmente plausível, né, palpável, com certeza estaremos juntos. Assim como os nossos projetos que forem levados ao executivo também, tenho certeza que serão vistos com bons olhos. Partidariamente, sem problemas com relação a essa sua postura. Se existem partidos que são rigorosos, não, você vai ser oposição e pronto. O Cidadania, ele é um partido muito, muito democrático. Então, eu falei para vocês aqui no começo, antes de começar a entrevista, eu recebi inúmeros convites para representar outras siglas. Eu fiquei no Cidadania, um partido que a gente tem liberdade de conversar, liberdade de expressão, então, assim, é importante que o mandato, ele é do Luiz Saviano. Eu fui eleito pelo Cidadania, respeito o meu partido, tudo aquilo que eu tiver dúvida, com certeza vou perguntar para a minha diretoria, para a executiva do partido, que eu acho que é importante, até pela inexperiência política que eu tenho. Então, quem conhece o presidente do Cidadania, o Clodomar, sabe da bagagem que tem politicamente, então é inevitável que eu deixe de conversar. Mas o partido, ele deixa todos os seus candidatos trabalharem à vontade, né. Haja vista aí outros que nós tivemos do Cidadania, né.
inclusive presidentes da Câmara Municipal em outras épocas. Então, a liberdade que eu tenho é muito grande para trabalhar, foi um dos motivos que eu fiquei no partido. E sobre a eleição para a presidência da Câmara? Ainda tá fervendo já desde já, né, esse assunto. A gente sabe que é muito dinâmico, né, que a gente se fala hoje, pode ser que amanhã mude completamente, mas eu queria saber se o Saviano é candidato à presidência, se ele está apoiando alguém, se ele está estudando os candidatos, como é que está a situação de momento? Eu acho que eu sou muito imaturo ainda como vereador para me lançar candidato à presidência da Câmara, né. Mas já conversamos já com algumas pessoas que vieram nos procurar, nós estamos analisando com bastante carinho, né, o desenho a gente vê que está se formando. É importante, né, que esse presidente tenha o apoio do prefeito, isso é importantíssimo para que a Câmara possa trabalhar de forma harmônica, tá. E acredito que nos próximos dias eu já devo tomar a minha decisão. Mas o que o eleitor saviano vai analisar no candidato à presidência? Qual perfil, qual proposta que de repente vai conquistar o voto do saviano Eu eleitor? eu aprendi uma lição na última terça-feira na Lesp, que o vereador, ele tem que estar bem com o presidente da câmara, mais do que ele tem que estar bem com o prefeito da cidade. Então isso foi uma lição que a gente trouxe de lá. Então nós vamos levar o eleitor saviano, eu vou levar em consideração a postura do candidato à presidência, a experiência enquanto legislador, né, o marinheiro de primeira viagem me assusta um pouco. Nós vamos levar em consideração o poder de articulação que tem, né, o saber conversar, o saber dialogar, o saber entender. Então isso pesa, né. Eu acho que é o que todo brasileiro quer, né, políticos que sejam flexíveis, né. O extremismo hoje ele atrapalha qualquer qualquer país. Então, a princípio é isso, experiência política, capacidade de diálogo, flexibilidade, um poder bom de articulação, eu acho que isso pesa. Você falou em um determinado momento sobre o perfil dos candidatos eleitos, né, dos vereadores eleitos. Você já fez essa análise do perfil dos seus companheiros de câmara, como que você, espera enfrentá-los no sentido de debate, de articulação, de convivência no plenário, na casa de leis? Como você fez essa leitura dos seus companheiros? Você espera uma câmara de que forma? Vivian, graças a Deus eu sou uma pessoa bastante conhecida na cidade, né, não que isso se reverta em votos, né, mas eu sou uma pessoa que eu conheço muita gente. Dos 17 vereadores que lá estão, eu acho que só um que eu não tinha contato, né, então mas a gente já foi, né, conhecendo após a eleição, já conversamos um pouquinho. Então assim, eu tenho uma relação boa praticamente com 16 vereadores. E o outro já se mostrou ser uma pessoa super bacana, super acessível. Eu não vejo problemas de grande discussão não, tá. Até porque a gente sabe que o prefeito fez uma campanha significativa e ele elegeu a grande maioria da Câmara já de partidos que apoiavam ele. Então ele já tem a bancada dele formada, 8 vereadores da situação. 8, Isso. tá. Então e a gente percebeu, né, que já outros já se aproximaram do Paulo em conversas bastante significativas, comigo também não tem sido diferente, tem sido bastante receptivo. Não vejo problema não, tá, eu acho que vai ser bastante salutar. Os vereadores que lá estão são perfis mais moderados, são pessoas, né, mais brandas, mais serenas. Eu acho que está uma câmara muito seleta, isso me agrada bastante. E o perfil do Saviano, como é que vai ser? Porque a gente tem vereadores ali que são mais inflamados no discurso, tem vereadores que são mais técnicos, estudam bastante, né? Cada um tem o seu perfil, cada vereador é diferente. E o Fla Saviano? Flávio, se eu te responder com precisão agora, eu vou estar mentindo. Eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei como é que vai ser as sessões, como é que vão ser a os posicionamentos. A Bíblia foi muito feliz quando ela até se dirigiu ao Clodomar, que os primeiros meses, né, o mar de rosa, né, mas eu tenho o meu jeito de ser, a descendência italiana e tudo mais, né. Então, assim, acredito que a educação move o mundo. O diálogo abre portas, então eu não me vejo, né, Batendo boca. batendo bo Eu falo por você. eu acredito assim, vão ter os momentos que é lógico, nós não temos sangue de barata, né,
Mas eu acho assim, eu acho que a discussão, o debate, ele faz parte da Câmara Legislativa, né. Então, eh, nós parlamentares, o parlamento vem de falar bastante, né, então eu acho que o diálogo tem que existir. A gente tem que se posicionar naquilo que a gente acredita, não é abaixar a cabeça e dizer amém para tudo, mas sem ofensas, sem agressão, com respeito, porque terminando a sessão, eu volto a ser o Luiz Saviano, o vereador X volta a ser o Zé, volta a ser o Tonho, e nós vamos sair, nós vamos confraternizar, nós vamos nos encontrar na rua, as famílias às vezes são até amigas, então eu não vejo problema não de agressividade, de bate-boca e tudo mais não. Dentro disso tem um vereador dessa legislatura que diz: "Da escada para baixo, tudo muda. Voltamos a ser amigos, a discussão fica da escada para cima". Perfeito, E acho que vale a pena eu acho que vale a pena. seguir um pouquinho isso para poder ter Até porque nós estamos, né, vereadores, né, então esses 4 anos passam rapidinho e se a gente não voltar, a vida continua da porta para fora da câmara, né. E a gente vai se encontrar, né, em várias situações, então eu acho que ele dá para caminhar de forma harmônica sim. Bom, estamos já encerrando o programa em discussão dessa noite. Então, queria agradecer ao Saviano e fazer a última pergunta, né? Aliás, disponibilizar agora que você pudesse falar à população o que ela pode esperar do Luiz Saviano, vereador, a partir de 2025. Novamente eu que agradeço o convite, oportunidade ímpar para mim, de estar contando um pouquinho da história do Luiz. Só uma curiosidade para vocês, de 2 grandes figuras políticas de Mogi-mirim. Então perguntaram para mim na última eleição e na eleição retrasada: "Quem que é o Luiz Escoteiro?". Aí eu falei: "Sou eu". "Mas o que você faz?", que ninguém sabe. Então assim, eu sempre fui um cara muito discreto, eu nunca quis deixar aparecer tudo aquilo que eu fiz, né, até porque por princípios religiosos, né, sempre aprendi que o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Nós vamos ter que rever a forma de mostrar esse trabalho agora, até como político, né, como vereador, mostrar não só para as 466 pessoas que acreditaram em mim, mas nos quase 100.000 habitantes que Mogi-mirim tem. Eu acho que o trabalho não é só para as pessoas que votaram em mim, é para a minha cidade, né, uma cidade que me acolheu aí há 50 anos atrás. Então, o que a população pode esperar do Luiz Saviano? Aquilo que eu faço desde os meus 11 anos de idade, né, eu sempre trabalhei pelo social, sempre trabalhei pelo meio ambiente, sempre trabalhei para as pessoas que mais precisavam, muita honestidade, caráter, disciplina. Então isso eu trago dos princípios escoteiros desde 1984. Então, ser realmente um legislador, ter o diálogo muito próximo com o prefeito, fiscalizar todos os atos do executivo, colaborar com os outros colegas de câmara também, para que para outros projetos também sejam aprovados, as ideias boas não são só a minha, vão ter mais 16 pessoas levando projetos que vão beneficiar a cidade, e enfim, buscar dentro daquilo que eu propus na minha campanha, levar isso para os outros 16 vereadores e para o prefeito, para que seja dada uma atenção especial, porque são assuntos que a gente já vem tratando há 3 eleições. São assuntos que a gente bate na mesma tecla e não se resolve em Mogi-mirim. Então, Mogi-mirim não é uma cidade difícil de administrar, uma cidade que não tem praticamente enchente, não tem terremoto, não tem deslizamento de terra. É uma cidade hoje que está praticamente 99% asfaltada, iluminada, com saneamento básico. Então, são detalhes, são ajustes que devem ser feitos, né? E uma das coisas que a gente vai cobrar do senhor prefeito, Dr. Paulo Silva, é o organograma dele, para que coloquem pessoas à frente das pastas que realmente saibam o que estão fazendo, que possam realmente ver a necessidade da população. Então isso, eu acho que já antes de qualquer projeto, é uma das coisas que nós já vamos conversar com eles, acho que até mesmo antes da posse em janeiro. Muito bem, então, obrigado, Saviano. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou aí em mais uma edição do programa Em Discussão. Até a próxima.